Olá pessoal, boa tarde. Uma pessoa, uma aluna aqui da monitoria, me mandou uma questão hoje de física muito interessante e para responder ela, eu pensei na abordagem aqui e teria que demonstrar uma equação que não é muito vista e tem gente que, né, professor, cursinhos e tudo, que nem passa por ela e muito menos deduzir ela. Porém, eu acho importante porque, apesar de ser uma equação e um tipo de questão que é mais raro de cair assim no Enem, por exemplo, ela pode cair e pode ser muito confuso se você nunca tentou demonstrar ela um dia. Porém, ela usa conceitos bem simples, então eu acho que a gente consegue fazer ela em qualquer momento durante a prova, tá? Então não precisa decorar essa equação, mas é interessante que vocês entendam como pegar nela. Opa, derrubei a minha caneta, porque os conceitos são simples, tá? Então, vou tentar construir aqui com vocês um tipo de raciocínio, tem outras formas de deduzir, eu vou optar por uma aqui que eu acho mais interessante, tá? E o que é o mais importante de saber? O contexto em que ela pode ser aplicada. É a equação que relaciona corrente elétrica com seção transversal, área, volume, qualquer medida de comprimento e principalmente velocidade. Então é quando você tem contexto onde corrente elétrica e velocidade são informações do problema ou ele está querendo uma dessas informações, né? Ele te dá velocidade, pede corrente, ou te dá corrente e pede velocidade. Beleza? Então, como a gente aqui está no contexto de eletrodinâmica, eletrostática, vamos fazer a pequena revisão e a gente vai partir dessas equações para fazer as contas, tá? Então aqui ó, em branco eu vou deduzir a equação, tá? As outras cores vai ser para revisar equações que a gente supostamente já aprendeu. Então eu vou partir ó, da ideia de corrente elétrica. Então você lembra a definição lá da eletrostática, uma das primeiras equações que a gente vê, que é a quantidade de carga, né, dividido pela variação do tempo. Isso aqui é interessante para a gente porque, olha, esqueci de apresentar para vocês, né, o meu fio aqui lindo, tá? Esse A aqui é a diária da seção transversal, então para quem nunca entendeu o que é uma seção transversal, é isso aqui, é aquela parte redonda da, que a gente tem em fios ou em cilindros de forma geral, tá? E o L é o comprimento do fio. Aqui dentro a gente tem elétrons em movimento. Essa vai ser a definição que a gente vai usar para corrente elétrica. Outro dia a gente aperfeiçoa isso direito, tá? Mas por enquanto, corrente elétrica são cargas em movimento, ou seja, ó, cargas que se alteram em relação ao tempo, entendeu? Definição de movimento, por isso que não pode pular conteúdo. Se você pula mecânica, você tem mais dificuldade de entender o que eu acabei de falar. Por que que esse T aqui, essa variação de tempo, representa movimento? Entendeu? Mas vamos aqui, devagarzinho. Ó. Esse módulo que eu coloquei, pessoal, é porque essas cargas elas podem ser inicialmente positivas ou negativas, né? Pra gente isso não importa agora, já já eu vou tirar ele daí, mas só para vocês entenderem que conceitualmente esse módulo importa. Vamos lá. A gente viu, aí eu vou colocar de verdinho aqui embaixo, ó, que outra forma de escrever a carga, né, ou melhor, uma das equações fundamentais lá da eletrostática é que a carga nada mais é do que o N, que é a quantidade de carga, vezes a carga elementar do elétron. Lembra disso? Então, olha, a gente poderia substituir isso aqui, N vezes Z, dividido pela variação do tempo. E aí temos uma informação muito importante, ó, que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o que a gente aprendeu lá em mecânica? Que velocidade constante é a mesma coisa que velocidade média. Então é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. E isolando a variação do tempo aqui, ó, o que a gente tem? Variação do tempo é igual a variação do espaço dividido pela velocidade, tá? Vou colocar só V aqui de velocidade em vez de velocidade média. Então a gente poderia vir aqui e também fazer essa substituição.
E vezes E, N vezes E, né? Desculpa, dividido e substitui aqui. Variação do tempo, do espaço, dividido por velocidade. Só que aqui, veja bem, vamos pensar mais um pouquinho no problema físico, esquecer a matemática. Variação do espaço. Qual que é o espaço que essas partículas estão percorrendo, esses elétrons aqui, essas cargas? Olha, não é o espaço do fio, ele não está percorrendo o comprimento do fio, e o comprimento do fio vale L. Então, olha aqui, a variação do tempo nada mais é do que L dividido por velocidade. Então agora sim, tá? Mas faz mais sentido para a gente. L dividido por velocidade. Temos aqui uma divisão de fração, então repete a primeira vezes o inverso da segunda. A segunda é essa aqui. Então inverte ela, o V está embaixo, vai para cima, dividido por L. E aqui a gente já está quase acabando, falta só uma. Tá, isso aqui de cor que está me incomodando um pouco. Não sei se está incomodando vocês. Não gostei muito dessas cores aqui, não. Pronto, assim tá, mas talvez esteja melhor. Aí aqui a gente pode fazer uma última associação. Por quê? Porque saber o comprimento do fio é um pouco difícil às vezes. Não é uma grandeza que é muito agradável para a gente. Então a gente pode fazer uma última substituição. Aqui em cima, por exemplo, ó, a gente não tem que volume. Vou escrever voo aqui, ó, porque já tem um V de velocidade. Volume não é a área vezes o comprimento? Então, ó, o comprimento nada mais é do que volume dividido pela área, né? Isolando o L aqui. Então, a gente pode pegar essa equação, esse L aqui, e substituir nesse L aqui. Vamos lá. Então, N vezes E vezes V dividido por volume dividido por área. Aí, ajeitando os termos aqui, N vezes E, repete a primeira, que é só a velocidade, e inverte o A sobre volume. E aqui é só reorganizar os termos, que a gente vai ter a nossa equação famosinha, que na verdade não é tão famosa assim, né, mas que a gente escreve geralmente nessa ordem aqui, ó, na vi. Ela pode vir tanto nesse formato aqui, quanto o, o volume, ó, aqui embaixo do N. Por quê? Porque é essa grandeza aqui, ó, quantidade de carga, de número de elétrons, dividido por volume, é a densidade de carga elétrica, é uma outra grandeza, tá? Então, ela pode vir assim, ou vir com um N grandão assim, que é a densidade de carga elétrica. Certo? Então, eu queria mostrar isso para vocês, porque, olha, criou uma relação entre velocidade e corrente elétrica, que é muito, muito importante. Nesse caso, do exercício que ela me pediu, ele está pedindo a velocidade, e ele deu o valor da área transversal, deu o valor da corrente, deu esse Nzão aqui, e esse valor de E a gente meio que tem que decorar, né? Mas os exercícios passam ele também, da carga elementar. Entenderam? Então espero que isso tenha ajudado. Aí é claro, né? Se você quiser com essa equação, né, eu coloquei sim porque nave é mais fácil de decorar. Mas você, se quiser isolar a velocidade aqui, também fica ao seu critério, né, na hora de fazer as contas. Espero que isso tenha aberto um pouquinho a mente de vocês.